Eu quero que você preste bastante atenção na mensagem. Pega a sua Bíblia, liga a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, no versículo 8. Também os versículos vão passar aqui na nossa transmissão para você, mas é importante que você olhe na palavra de Deus também e possa acompanhar com a gente. Em Lucas capítulo 2, conta a história do nascimento do Senhor, conta a história dele saindo, de José e Maria saindo daquela situação em Nazaré e tendo que vir para Belém. E, como vocês sabem da história, eles nascem num lugar, né? Jesus nasce num lugar que não seria o natural. Ele nasce numa estrebaria. Ele nasce num lugar muito humilde, muito humilde. E a gente vê isso sendo anunciado para as pessoas que estão ao redor ali da cidade de Belém. E eu quero chamar a sua atenção justamente para esse anúncio que foi feito pelos anjos. Você lembra para quem os anjos anunciaram que o Messias tinha nascido, que o Cristo tinha nascido? Isso, para os pastores que estavam no campo. Então, a partir do versículo 8, a gente vê essa história sendo narrada dessa forma. Havia naquela mesma região, Lucas capítulo 2, versículo 8, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por esta palavra que o Senhor escreveu e registrou para nós. Essa história maravilhosa dos anjos anunciando o nascimento do Salvador. Ajuda-nos agora, Senhor Deus, a aprender da atitude desses pastores. Ajuda-nos agora a entender um pouco mais de como nós podemos agir diante das pessoas que estão ao nosso redor com respeito a esse nascimento do Senhor. E também, antes de mais nada, centralizar Cristo nos nossos corações. Isso é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vocês viram que os anjos trouxeram uma boa notícia para os pastores, né? O Salvador tinha nascido. Para eles era uma novidade. Imagina, tenho certeza que nenhum daqueles pastores tinha visto um anjo antes. E por isso eles ficaram morrendo de medo, né? Ficaram com grande temor. Mas para eles também, que talvez não tinham tanto conhecimento como os outros religiosos daquela época tinham, da época e do nascimento do Salvador, ficaram admirados pela notícia que tinham recebido. Naquele momento, o Salvador, o Messias de Israel, o Cristo, o Senhor, havia nascido. E isso foi anunciado não para todo mundo, foi anunciado para eles. E eles realmente receberam aquela notícia, apesar do medo, né? Receberam aquela notícia com grande alegria e com grande admiração, porque eles não sabiam do que estava acontecendo. Bem,
Se a mesma notícia é contada para a gente hoje, se eu chego para você e falo, agora nós vamos comemorar o nascimento do Salvador, porque Jesus nasceu, qual vai ser sua reação? Ou mesmo, se você pega essa mesma mensagem e fala para qualquer pessoa que está aí junto com você, ou um dos seus parentes, ou mesmo passando uma pessoa na rua, você chega para ele e fala, nasceu o Salvador, qual vai ser a reação dessa pessoa? Ela fala, legal, obrigado pela notícia, mas eu já sabia. Isso não é novidade. Note que para os pastores era uma grande novidade, mas para nós não é tanta novidade assim. Porque nós vivemos num país denominado cristão. Nós vivemos num país onde as pessoas falam a respeito de Jesus, onde as religiões falam a respeito de Jesus, e se fala também no Natal a respeito dele. Se fala, as pessoas sabem que o Natal comemora o nascimento do Senhor Jesus. Mas é justamente aí que eu quero chamar a sua atenção hoje. Quando você pensa no Natal, quando você pensa nessa época maravilhosa do nascimento de Cristo, qual é a sua reação? Qual é a reação que a gente precisa ter diante dessa notícia que o Salvador nasceu? Que nós estamos comemorando o nascimento do Senhor Jesus. Porque eu não sei, eu espero que não seja assim com você, mas a maioria das pessoas, quando a gente fala, olha, Jesus nasceu, no máximo jogam aí, feliz aniversário, Jesus, hein? Mas cadê meu presente? Cadê a festa? Onde está o Papai Noel? Né? Onde estão as coisas que a gente precisa? A ceia já está pronta? A gente começa a pensar em um monte de outras coisas e não lembra de centralizar Jesus na vida da gente. Eu fiz uma pesquisa bem rapidinha hoje no Google. O Google, você sabe que tem uma parte ali que é colocado de imagens, né? E eu peguei e coloquei assim no Google Imagens. Eu coloquei Natal no Brasil. Natal no Brasil. E deixei as imagens aparecerem. Apareceram ali, eu não fui até o fundo, né? Mas apareceram, pelo menos que eu vi, umas 50, 60 imagens. Natal no Brasil. Sabe quantas de pelo menos um presépio tinha? Ou quantas dessas 50 ou 60 imagens que eu vi falava alguma coisa de Jesus? Uma. O resto era festa, o resto era árvore de Natal, era Papai Noel, era um monte de outras coisas. Mas Jesus começa a ficar um pouco de lado. Mesmo a gente sabendo da notícia que ele nasceu. Mesmo a gente sabendo que a gente precisa comemorar o Natal centralizando Cristo, as pessoas não estão ligando para ele. O que eu quero chamar a sua atenção hoje é para a atitude desses pastores que receberam a notícia de primeira mão. Esses pastores receberam a notícia de que o Messias tinha nascido. E qual foi a reação deles? E é essa reação que a gente precisa ter. Principalmente eu e você, que já conhecemos o Senhor Jesus. Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque você se interessa por Jesus. É porque você se interessa pela palavra de Deus. É porque você se interessa por Deus atuante na sua vida. Então, antes de mais nada, eu quero que você pense em você, tá bom? Você realmente tem centralizado Jesus na sua vida? Quando você pensa no Natal, quando você pensa no nascimento de Cristo, você tem essa reação que os pastores estão tendo aqui? Que reação, pastor? Vamos ver já, tá? Vamos ver já. E aí eu quero que você faça um pequeno teste com você mesmo. Porque as reações dos pastores aqui são as reações que a gente precisa ter. Tá bom? E se a gente tiver essas mesmas reações, nós vamos agradar a Deus e vamos centralizar o Senhor no nosso Natal. Tá pronto? Vamos ver as reações que eles tiveram, começando no versículo 15. Lembra que os anjos chegaram para ele, apareceram em primeiro lugar, falando a respeito, dando a notícia do nascimento do Salvador. Depois aquela multidão apareceu ali, versículos 13 e 14, falando glória a Deus nas alturas. E qual foi a reação deles logo que os anjos desapareceram? Olha o versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, ficaram sozinhos de novo.
Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança. Notou que quando eles ouviram a notícia, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar a criança. Foi procurar Jesus, foi procurar o menino. E notem que eles não foram... isso não foi imposto para ele pelos anjos. Note que os anjos nem falaram nada. Vai lá, corre lá. Não, simplesmente deram notícia. E eles, olha a atitude deles que eu quero que você aprenda. Quiseram ir atrás do Salvador. Procuraram o Salvador de livre e espontânea vontade. Eles foram atrás de Jesus por iniciativa própria. Eles tiveram a intenção de buscar Jesus naquele dia do nascimento dele. Eles não se importaram com o trabalho que eles estavam executando, não se importaram com as condições, era uma noite provavelmente fria naquela região. Eles saíram à procura do menino, sem preguiça, sem qualquer outro tipo de dificuldade colocada na frente. Eles foram atrás do menino. Eles foram atrás, eles quiseram encontrar Jesus. Irmãos, nós vivemos numa sociedade em que as coisas caem nas nossas mãos com muita facilidade, né? Principalmente agora durante a pandemia, eu não sei quanto a você, mas eu aprendi a usar o delivery, que eu não usava antes, né? Você vai no celular, pede ali uma comida e o rapaz vem entregar na sua porta. Você nem precisa fazer. Nós vivemos numa sociedade assim. Nós não queremos ter trabalho com nada. Quanto menos trabalho, melhor. As coisas na nossa mão, as coisas de uma forma o máximo disponível possível. Nós queremos as coisas de graça, sem que a gente tenha nenhum trabalho ou nenhum custo para fazer. E nós vivemos numa sociedade onde as coisas caem nas nossas mãos com muita facilidade. Por isso, nós precisamos aprender com esses pastores. Às vezes, a gente precisa simplesmente parar de ter preguiça e ir atrás de Jesus. O que você quer? Que Jesus venha para você e encha você de bênção, encha você das coisas que você precisa e continue a dar o máximo que Ele puder para você, sem que você tenha trabalho nenhum. Não é assim que as coisas funcionam de acordo com a palavra de Deus. A atitude dos pastores nos mostram isso. Eles estavam ali, mas pararam o que estavam fazendo e foram atrás do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes a gente ouve o chamado de Deus para fazer determinada coisa. A gente ouve o chamado de Deus chamando a gente a atenção sobre alguma coisa que a gente pode fazer para Ele. Ou mesmo deixar de fazer por um pecado ou por uma situação difícil. A gente tem atendido isso? A gente tem buscado realmente a fazer a vontade do Senhor, mesmo que muitas vezes isso seja trabalhoso, mesmo que muitas vezes isso seja penoso para a gente. A gente precisa querer, gente, procurar o menino. A gente precisa querer procurar o Senhor. Onde eles foram procurar o Salvador? Claro, onde os anjos falaram para eles, em Belém. Ele falou, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos. Eles correram, eles estavam no campo e foram até a cidade e começaram a procurar de casa em casa, nas hospedarias, né? Eles começaram a vasculhar o lugar para saber aonde estava e de repente acharam Jesus no lugar onde ele devia estar. Para nós também é a mesma coisa. Nós podemos encontrar o Senhor também hoje, né? E principalmente aonde? Nas Escrituras. Na palavra de Deus. Você pode vir até aqui à igreja ou assistir os nossos vídeos, assistir os nossos cultos para ouvir de Jesus, mas mesmo que você faça isso, nós estamos tirando da palavra de Deus aquilo que Ele quer para a gente. A gente está tirando da palavra de Deus o ensinamento de como agradar ao Senhor e de como fazer a sua vontade. Nós estamos tirando da palavra de Deus o nosso relacionamento com Ele. Como melhorar o nosso relacionamento. Hoje, o lugar onde a gente acha o Senhor Jesus Cristo é nas Escrituras. Pela fé. Recebemos o Senhor
pelas Escrituras. Lembra? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então nós devemos enfiar a nossa cabeça dentro desse livro. Nós devemos ler a palavra de Deus, nós devemos buscar a palavra de Deus de todo o nosso coração para encontrarmos o Senhor Jesus. Note que no versículo 16 diz que eles foram apressadamente e acharam. Acharam. Quando a gente procura o Senhor Jesus, quando a gente procura Deus na vida da gente, Ele está pronto para se abrir para a gente nos deixar achá-lo. Ele falou, vocês vão me procurar e vocês vão me achar quando vocês fizerem isso de todo o seu coração. E Deus, Ele está pronto para se deixar achar pela gente. Só que muitas vezes a gente fica em casa, de braços cruzados, sentado no sofá, esperando que as coisas caiam no nosso colo. De boca aberta, esperando que alguém coloque comida na nossa boca. Não é assim. Vamos procurar o Senhor. Vamos procurá-lo de maneira intensa. É interessante aqui que, pensando naquela cena, pensando em Belém, a gente pode fazer algumas analogias para a gente. Porque muitos ali em Belém, eles sabiam a respeito do Messias, mas não acharam o Messias. Hoje, muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não acham o Deus da Bíblia, o Cristo da Bíblia. E Ele está ali, pronto para a gente, disponível, de graça. A gente tem acesso à palavra de Deus de forma gratuita hoje. E a gente muitas vezes não encontra o Senhor. As pessoas muitas vezes não encontram o Senhor. Existiam várias pessoas que eram moradores da cidade e com aquele recenseamento, né, aquela correria do dia a dia, eles nem estavam aí para procurar um Salvador. Com o ritmo das coisas acontecendo. É a mesma coisa com a gente. Muitos estão correndo de um lado para o outro, preocupados com a vida material, preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai ganhar, e deixam Deus de lado nas suas vidas. Você é assim? Você nem ora, você nem lê a sua Bíblia, você nem se preocupa com o que Deus quer para você, a sua vontade. Está tão ocupado, o seu tempo está tão tomado que não sobra tempo para Deus? Outros moradores lá estavam procurando outras coisas. Tinha pessoas na cidade que com certeza estavam indo atrás de comprar alguma coisa ou de fazer alguma coisa e passavam por aquela estrebaria e viam uma criança que tinha nascido lá, se admiravam. Puxa vida, uma criança nasceu num lugar desse e espera aí que eu tenho muita coisa para fazer. E saíam para fazer essas coisas. Não tinham esta vontade de parar e conhecer o menino. Muitos hoje estão assim também. Sabem que a Bíblia está aqui, sabem que tem a igreja, sabem que tem o culto, inclusive está sendo gravado. Não deu para ver hoje, mas eu posso ver depois. Mas se ocupam tanto que deixam isso para lá, mesmo sabendo que devem fazer esse tipo de coisa. Outras pessoas também, como os magos, lembra? Estavam procurando num lugar errado. Quando os magos vieram para buscar o recém-nascido rei dos judeus, eles foram direto para Jerusalém, porque o rei ia nascer no palácio, né? Eles não foram para Belém. Foi depois que os sábios lá de Herodes mandaram eles para Belém. Muitas pessoas tentam buscar Jesus no lugar errado, talvez numa religião, numa caridade, em boas obras, ou mesmo através de um líder carismático, através de uma pessoa que represente Deus para eles, um intermediário entre eles e Deus. Tentam buscar pessoas no lugar errado e não acham. Não acham Jesus. Não acham Jesus. E o mais triste não são essas pessoas. O mais triste são as pessoas que veem o menino, que sabem quem ele é, mas que não acreditam nele. Belém rejeitou o menino. Belém não aceitou o Salvador para si mesmo. Salvador? Que Salvador é esse? É só um menininho que nasceu ali, vindo dos pais, com os pais vindo de Nazaré. Coitadinho, pobretão ainda, hein? Não tinha nem lugar para ele na hospedaria.
Deixa ele para lá. Alguns olham para Jesus e veem ele como um mártir, né? Alguém que deu um excelente exemplo de vida. Alguém que deve ser seguido pelas suas obras, pelos seus exemplos, né? Alguns até chamam ele de tolo. Como é que ele deu a sua vida, desperdiçou a sua vida? Podia ser um grande mestre, podia ser um grande filósofo e morrer velhinho em determinado lugar. Não, olha só o que aconteceu com ele. As pessoas conhecem Cristo, mas não deixam Cristo entrar no seu coração. Não tem lugar para Cristo nos corações das pessoas, como não tinha lugar para Cristo no coração das pessoas de Belém. José e Maria procuraram em muitos lugares e muitos não eles receberam. Você é alguém que está dizendo não para o Senhor? Você é alguém que está dizendo não para a vontade do Senhor na sua vida? Para que Ele realmente reine na sua vida e tome conta do seu coração e da sua mente? Você é alguém que está dizendo não para Ele? Se você fosse o dono daquela estrebaria, o dono daquela hospedagem, e José batesse na sua porta com Maria grávida, e você soubesse que quem ia nascer ali era o Messias, o que você teria feito? Você teria dado o seu próprio quarto para José e Maria passarem a noite? Você teria tirado as pessoas de lá e colocado ele no melhor lugar da sua hospedaria? Você teria feito isso se você soubesse que de verdade era o Messias que estava nascendo ali? Então por que você não faz isso hoje no seu coração? Então por que você não deixa com que ele domine o seu coração e ocupe o lugar central? Quantas vezes a gente se engana falando, não, Deus é tudo para mim, Jesus é o máximo, eu dou tudo para Ele é em primeiro lugar na minha vida, quando na hora de fazer uma decisão, você deixa Ele de lado. Na hora simplesmente de falar, não, vou parar agora e vou ler a Bíblia, vou parar agora e vou orar, vou parar agora e vou falar de Jesus para essa pessoa aqui que eu conheço. A gente deixa isso de lado. Eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. A gente vive como as pessoas de Belém. Os pastores não. Aqueles pastores pararam o que eles estavam fazendo e saíram apressadamente para achar o menino. Colocaram ele em primeiro lugar. Não pararam de pastorear, viu? Eles provavelmente levaram as ovelhas junto. Ou deixaram as ovelhas aos cuidados de alguém que pudesse ficar ainda sob cuidado deles, e eles foram atrás do menino. Mas eles tiveram a atitude de não ficar esperando. Eles tiveram a proatividade de buscar o Senhor no seu coração. Você é assim? Você deixa tudo realmente para Cristo? Para fazer a vontade de Deus na sua vida? Você já entregou a sua vida de verdade ao Senhor? Ou você ainda vive de acordo com a sua filosofia? Você ainda vive de acordo com aquilo que você quer ou deixa de querer? A palavra de Deus diz que aquele que confessar Cristo como Senhor no seu coração será salvo. E Cristo veio, nasceu naquele lugarzinho humilde para poder morrer por nós e nos limpar, nos lavar de todo o nosso pecado. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Ainda sendo pecador? A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Você precisa crer no Senhor Jesus como seu Salvador, ou renovar a sua fé no Senhor Jesus através da sua vontade. Procure Deus, procure o menino no seu coração, e você realmente vai encontrá-lo, como os pastores aqui encontraram. Então essa é a primeira atitude. Vamos querer buscar o Senhor. Vamos querer procurar o Senhor nas nossas vidas. Está pronto para fazer isso? Vamos para a segunda atitude no versículo 17. Ele diz assim: e vendo-o, depois que eles já estavam ali,
divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Bom, agora aqui é fácil, né? Você já entendeu o que a gente tem que fazer. O que os pastores, depois de verem o Messias, fizeram? Falaram dele para quem estivesse ao seu redor. Divulgaram a notícia que o anjo dissera para eles. Eles viram um nenezinho ali, com sua mãe, que tinha acabado de dar à luz, o pai, talvez estavam um pouco aflitos, mas contentes pelo nenê que tinha nascido. Eles viram uma criança frágil, eles viram uma criança que precisava de cuidados, mas eles acreditaram na mensagem dos anjos. O que os anjos tinham falado para eles mesmo no versículo 11? O anjo virou para eles e falou o quê? Hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor, Salvador, Cristo, Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Salvador do mundo, aquele que morreu pelos meus e pelos seus pecados e pelos pecados daqueles que estão ao nosso redor. É aquela pessoa que é o Cristo de Deus, o próprio Deus encarnado, vivendo entre a gente e que um dia vai voltar para nos arrebatar, para nos levar para passarmos a eternidade com Ele ou não, para condenar aqueles que rejeitaram Ele. Você conhece o Salvador? Você conhece esse Cristo no seu coração? Então conta para os outros. Divulga esse Cristo, porque essa é o nosso dever. Principalmente agora no Natal, as pessoas vão estar sensíveis para a mensagem do Salvador. Se você chegar para alguém e pedir para que você leia um versículo, para que você faça uma oração durante a ceia do Natal, sabe aquela reunião de família que a gente tem, que as pessoas bebem, as pessoas ficam falando, trocando presentes e tudo, vai ter aquela hora onde você vai poder chegar para as pessoas e falar, gente, vamos fazer uma coisa? Vamos parar um pouquinho e vamos convidar um aniversariante para a nossa festa? E aí lê esse trecho. Lê esses versículos aqui. Começa no versículo 1, de Lucas capítulo 2 e vai até o versículo 20, não vai muita coisa. E leia para eles e ore com eles. Peça para que Jesus seja o centro do Natal dessas pessoas e fale para eles daquilo que ele fez no seu coração. Você pode fazer isso? Claro que pode. Claro que pode. São pouquíssimas as famílias que vão proibir a gente de falar. Eu tive uma família muito difícil para falar do Evangelho enquanto eu estava na minha casa, na casa dos meus pais. Mas mesmo assim eles me permitiam falar de Jesus durante o Natal. Então você pode fazer também. Você pode fazer também. Divulgue o Salvador. Essa foi a segunda atitude dos pastores. E nota qual foi a reação das pessoas quando eles divulgaram o menino. Olha o versículo 18. Eles falam assim... O texto diz, todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Gente, talvez tenha pessoas que vão rejeitar a palavra que você vai dizer. Não vão querer saber de Jesus, porque realmente, no nosso país, as pessoas usam muitas vezes o nome de Jesus de uma forma muito vulgar, muito fácil de falar. Mas tem certamente aquelas pessoas que o Espírito Santo de Deus está preparando dentro dos seus corações. Sei lá, através de um acontecimento na sua vida, através de uma palavra que ouviu, através de uma música que tocou no seu coração, o Espírito Santo de Deus está preparando aquela alma simplesmente para você poder chegar e falar de Jesus para ela. Uma vez eu estava falando com uma pessoa que me deu a oportunidade de falar a respeito da salvação para ela, e depois que eu falei poucas palavras, falei que ela podia receber Jesus pela fé, ela virou para mim e falou assim, eu não sabia que era só isso. É tão simples assim, é tão fácil assim, é tão de graça assim. E eu virei para ela e falei, você não precisa fazer nada. E aquela pessoa recebeu o Senhor Jesus naquele momento comigo. Gente, tem pessoas, e talvez bem próximas de você, cujo coração já está preparado para receber o Senhor como Salvador. Basta a gente divulgar. Basta a gente se dispor a falar de Jesus para essas pessoas.
E eu tenho certeza que a gente vai ouvir testemunhos de pessoas que vão chegar para a gente, de irmãos nossos que vão chegar para a gente e falar: olha, eu levei uma pessoa a Cristo nesse Natal simplesmente porque o Espírito Santo de Deus já estava preparando o coração dela, eu fui lá e só escolhi. Vai ser assim. Basta a gente divulgar o menino, se dispor a divulgar o menino. Então, procura o menino, tá? Queira fazer isso. Segundo, divulga esse menino maravilhoso que nasceu. E a terceira atitude para a gente encerrar. Olha o versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. O que eles estavam fazendo? Glorificando a Deus pelo nascimento do divino menino. O que é glorificar a Deus? Vamos lá, pensa um pouquinho comigo. Como é que a gente glorifica a Deus no nosso coração? Principalmente agora pensando em Natal, né? Pensando nessa situação de Natal. Como é que você vai glorificar a Deus na sua ceia? Como é que você vai glorificar a Deus no seu presente? Como é que você vai glorificar a Deus nos enfeites que você colocou na sua casa? Como é que você vai fazer isso? Sem dúvida, é cumprindo o mandamento de Mateus capítulo 6, versículo 33. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Por exemplo, tira aquele Papai Noel que está debaixo da árvore e coloca o presépio. Tira aquele Papai Noel que tá de enfeite lá na sua porta, em algum lugar, e coloca a foto do nascimento de Jesus. Coloca um versículo. Coloca alguma coisa que vai realmente glorificar o Senhor. E não desviar o coração das pessoas de Deus. Glorificar o Senhor significa justamente isso, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Se você prestar atenção, isso acontece bastante nos países onde tem a língua inglesa. Existe a palavra inglesa para Natal é Christmas. Começa com Christ, né? A primeira parte, e mas no final. Você já viu alguns lugares onde eles simplesmente colocam um X no lugar de Cristo e fica Xmas? Já viu isso? Preste atenção que você vai ver. O que é isso? É tirar Cristo do Natal. Tem presentes, tem festa, tem Papai Noel, tem dinheiro, mas cadê Jesus? Como é que a gente vai glorificar a Deus se nós não colocamos Jesus no nosso Natal e colocamos Jesus em primeiro lugar? Não é só aquele presepinho no cantinho da sala, não. Aquele que as crianças fizeram e colocaram ali, ficaram, alguns até estão no quarto deles, em vez de estar realmente ali para todo mundo ver. Glorificar a Deus significa justamente isso, colocar eles em primeiro lugar. E certamente eles louvaram a Deus da mesma forma que os anjos louvaram. Olha só no versículo 13. Os anjos que apareceram junto com aquele que deu a notícia falaram assim: e subitamente apareceu com um anjo, versículo 13, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo o quê? Olha só: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A ideia aqui é que a gente tem que glorificar o Senhor aqui na terra e nas maiores alturas. O que Ele quer é que a gente tenha paz e que tenha a boa vontade de Deus para com os homens. É isso que a gente pode fazer para glorificar o Senhor. Quando a gente divulga o menino, quando a gente procura o menino nas nossas vidas, nós estamos tendo a terceira atitude também de glorificar a Deus nas nossas vidas e naqueles que estão ao nosso redor. Então, que nós sejamos luz para as pessoas, porque as pessoas são pecadoras e precisam de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que Ele prova o seu próprio amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não há esse problema de a gente falar de Cristo para as pessoas, porque o amor de Deus vai ser derramado na vida de cada um deles, através da gente.
Mas a gente tem que tomar as atitudes que os pastores tomaram. Lembra quais foram as 3 atitudes? Primeiro, não só procuraram o menino, tá? Eles quiseram procurar. Não ficaram esperando. Segundo, divulgaram o menino para quem estava próximo deles. E terceiro, glorificaram a Deus. Colocaram Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, minha pergunta para você, para a gente encerrar, é a seguinte. Você já foi até Belém? Não fisicamente, tá? Essa Belém que a gente acabou de falar. Onde o menino está. Onde o Salvador está. Você já procurou e já achou ele e colocou ele dentro do seu coração? Porque se você não fez isso, faça isso agora. Basta fechar os seus olhos e pedir para ele entrar no seu coração. Ele vai entrar. Ele vai perdoar os seus pecados. Peça a ele perdão pelos seus pecados. Peça para que ele entre no seu coração e perdoe os seus pecados. E ele vai fazer isso. Entrega a sua vida ao Salvador. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E se você já fez isso, divulgue ele para as pessoas. Fale do amor que Deus tem pelas pessoas e que ele já derramou no seu coração. E assim glorifique o Senhor em todas as coisas. Não deixa Cristo fora do seu Natal, tá bom? Que essas atitudes dos pastores possam ser a base para a nossa atitude também durante essas festas e durante toda a nossa vida. Não é só no Natal que a gente tem que praticar isso. Sabe por quê? Porque hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o meu Senhor. Pai, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor aplique essas verdades, essas atitudes na nossa vida. Senhor Deus, é tão claro aqui que essas atitudes são para o nosso bem, que são atitudes que vão nos trazer para perto do Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor toque no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem agora, de cada um que está ouvindo essa oração, para que possa, Senhor Deus, com todo o seu fervor, com toda a sua força, entregar a sua vida completamente ao Senhor, não deixar nada de fora e transmitir o Senhor para quem estiver ao seu redor. Que nós possamos, Senhor Deus, ser luz do Senhor para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que estão ao nosso redor. E que esse Natal seja um Natal onde nós vamos, mais do que qualquer outro Natal que nós já passamos na nossa vida, que nós possamos glorificar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso amor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos pedir isso, certos de que o Senhor está nos dando toda a capacidade, todo o poder para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem.